Muito boa noite, pessoal. Aqui é o Jack. Vão chegando. Vão chegando, pessoal. Vocês estão no Estratégia de Guerra, lives diárias para homens de verdade. Lives de terça a sexta às 9 da noite ou um pouquinho depois, como agora, né? Tá tudo tranquilo aí? O som tá bacana? Podemos começar? Vão chegando. Vão chegando, pessoal. Estamos de boa aí? Quero falar hoje com você sobre como a gente prepara os moços para o namoro bíblico, né? Ou para o cortejo bíblico. Como o pessoal aí mais purista prefere. A gente não tá aqui para brigar. Estamos aqui de boa, né? Pessoal do Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindos. Vão chegando, gente. Vão chegando. Vamos chegando. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. A preparação da vida do rapaz, do homem, do moço, né? Ela não deve ser feita na idade que ele começa a se interessar por uma menina, por uma garota, uma guria, por uma moça. Não. Tem que ser feito antes, tá? Ele tem que ser preparado antes, tá bom? Antes da idade do namoro, do casamento, ele tem que começar a ser preparado, tá? Então a preparação dele não se dá no momento, quando ele vai começar o namoro, o noivado dele, tá? Então tem que ser feito antes disso, ok? Então, deixando claro algumas coisas para nós. Os filhos, eles vão sair de casa querendo você ou não. Se você quiser ou não, eles vão sair. É fato que eles vão sair, tá bom? Ou seja, nossos filhos, minha filha, em algum momento ela vai sair de casa e isso vai ocorrer comigo querendo ou não. Então, o meu papel é preparar ela. E se eu tiver, o dia que eu tiver um filho homem, o meu papel é preparar ele para o momento que ele vai sair de casa, entendeu? E algumas coisas que os nossos rapazes precisam saber, tá? Então existem algumas questões que o moço tem que saber. E eu queria compartilhar com vocês isso. A primeira coisa que os moços precisam saber, e se você, cara, tá vendo essa live aqui, saiba que você é um privilegiado. Eu tava conversando, eu tô aqui, ó, aqui atrás aqui de mim, tá o Gabriel, dá um oi aí, Gabriel. Oi. Tá o Pedro ali, ó. São dois moços aqui da igreja, tá? Eles estão aqui em casa, né? Estão lendo aqui, a gente estava lendo, cada um está lendo um livro, a gente estava conversando, então ele vai aparecer, eles não estão aparecendo porque eu estou bem na frente, né? Mas saiba que nós estamos igual aqui um jornal nacional, onde as pessoas ficam no fundo, tá entendendo? Os bastidores. Não, mas tranquilo. Então, a gente estava conversando aqui exatamente sobre isso, tá? Então, algumas coisas que eu quero falar para vocês é que vocês são privilegiados, porque nós não tivemos muitas vezes o acesso que vocês estão tendo a tudo isso. A gente não teve isso, entendeu? Não teve isso tão explicado, tão bem esmiuçado, algo que a gente está tentando passar para vocês. Então, a primeira coisa que um cara precisa saber, se ele estiver arrumando ou para ser preparado aí para o casamento, a primeira coisa que ele tem que saber é a seguinte: ele tem que saber o que é um casamento piedoso. Ele tem que entender o que é um casamento. Ele tem que entender o que é um matrimônio. O que é um matrimônio? Ele tem que entender o que a Bíblia fala sobre casamento com incrédulas, casamento com não cristãs. O que 1 Coríntios 7 fala? O que Levítico 18 fala? O que esses textos tão emblemáticos sobre o casamento têm a nos ensinar? Tá? Ou seja, ele precisa entender isso aí. Ele precisa que esses textos fiquem gravados no coração dele. Ele precisa ter uma exegese desses textos. Ele precisa estudar a teologia desses textos, porque isso vai se referir diretamente ao casamento. Tá bom? Quem define o casamento? É o Estado? É Deus? Quem dá a definição? É o papai, a mamãe, a igreja? Quem cria o casamento? O que é um casamento fora da vontade de Deus? Qual a diferença de um casamento fora da vontade de Deus com uma perversão? Porque sempre quando falamos sobre perversão numa união
sexual, nós sempre pensamos como cristãos, agora no mundo que nós estamos vivendo, que perversão é apenas relacionamento homossexual, e não é. Incesto, então, ou seja, existem vários casos de relacionamentos sexuais, de casamentos também, que não são casamentos, são perversões. Ou seja, incesto, casamento de irmãos, casamento do homem casando com um tio, uma tia, né? Uma moça casando com um tio. Ou seja, nem todo relacionamento heterossexual ele é puro, ele é correto. Então existem casamentos fora da vontade de Deus, né? Uma pessoa casou com um não cristão, ela entra em desobediência, mas aquilo é um casamento. Mas existem uniões que são perversão. O cara tem que entender isso. A definição, o significado, o propósito do casamento. O cara não deve sequer cogitar casar com uma incrédula. Não pode. Não pode. Aí minha pergunta que fica assim, é como que o cara vai casar, tá bom? Como que ele vai casar como que ele vai entrar no casamento, né? Se ele nem sabe o que é o casamento. Você imagina só, alguém indo pra guerra, né? O cara vai pra guerra sem não saber o que é o exército. O cara vai para uma viagem, vai agora pra Groenlândia, sem saber onde fica a Groenlândia. Vai viajar sem saber os costumes, a língua, o clima. Como que você vai viajar para o Polo Sul, aqui para a Antártida, sem levar uma roupa especial? Como? Se até vir para Porto Alegre, nesses dias está frio pra caramba aqui, como que você vai fazer esse movimento? Como que você vai fazer esse movimento? Sendo que você talvez não tenha nem sequer condições de saber o que está acontecendo naquele lugar. Você se prepara antes para ir para um lugar, você se prepara para entrar no exército, você se prepara para tudo que você vai fazer. Aí o casamento você não se prepara. Você vai dirigir um carro, caramba, e tu faz uma aula, né? Vai fazer aula teórica, aula prática. Aí o casamento você não estuda, você não pesquisa. Simplesmente você fala com quem está casando. O que é o casamento? As pessoas não sabem dizer. Então, a primeira coisa que o rapaz tem que entender, ele tem que entender o que é um casamento piedoso. Ele tem que entender também, se nós queremos que os nossos filhos casem no Senhor, e talvez eu estou falando aqui para caras que não são nem casados, mas você já tem que se preparar hoje para como educar os seus filhos. Então, isso ele vai aprender com a atmosfera do casamento dentro do lar. Ele vai aprender como fala com a esposa, não apenas lendo um livro, mas ele vai aprender vendo o papai falando com a esposa. Então a primeira coisa que nós precisamos, os moços precisam, eles precisam, tá bom? Se preparar. E essa preparação começa sabendo que é um casamento piedoso. Então, cara, quer namorar? Tá vendo essa live aqui? Tá vendo essa live? Quer namorar? Quer casar? Quer fazer sexo? Quer ter orgasmos loucos durante a tua vida sexual dentro do teu casamento? Isso tudo é muito bom. Deixa eu desligar aqui minha impressora. Então, tem um demônio na minha impressora aqui. Já vai sair. Então, não saiu. Tá piscando. Saiu. Então, vamos lá. Cara, presta atenção, né? Presta atenção. Como que você vai entrar num casamento, como você vai entrar num relacionamento, sendo que você nem sabe a natureza desse relacionamento? Como você vai fazer isso? Então, quer casar, quer namorar, né? Eu falei uma vez, estava dentro do carro, já contei essa história, eu vou contar de novo aqui. Estava dentro do carro e eu estava com 2 solteiros, né? Dentro do carro, estava eu e minha esposa e tava um pastor atrás e a esposa dele. Só tinha mais um lugar. Mas carro de pastor, o meu agora cabe 7 pessoas, né? Mas o carro anterior só cabia 5. 5 pelo documento do carro, né? Então, todo pastor eu já vi carregando mais gente do que devia, tá bom? Mas eu tô livre disso, nunca mais fiz isso. Aí eu falei, entra aí. Aí eu falei, Mari, senta no colo do Ever. Falei pra esposa sentar no colo do marido dela. Quando eu falei isso, os solteiros se oriçaram dentro do carro.
Ficaram tudo oriçados, porque uma mulher ia sentar no colo do homem. Aí eu olhei pelo retrovisor e disse assim, cara, falei pra eles assim, vocês estão loucos que uma mulher sente no colo de vocês, né? E os caras, não, pastor, não. Como não, rapaz? Então tu é fruta. Então tu é fruta. Então tu é barrão. Aí, não, pastor, não. Pera um pouquinho, tu quer ou não quer? Que a mulher sente no teu colo? Aí, não sei. Aí eu disse, cara, X é um negócio. É bom. Não tem problema querer. Quer ou não quer? Daí os guri abriram o peito, né? Ah, tá, pastor, a gente quer. Então tranquilo, velho. Tranquilo. Trabalha, conhece uma moça, te devota a ela, ama ela, trabalha, casa com ela e de noite ela vai sentar no teu colo, tá bom? Então talvez você tá vendo essa live, você tem um sonho disso, você quer viver essa vida, ou seja, mas antes disso, você precisa entender o que é matrimônio, o que é um casamento piedoso, o que é uma vida a dois. E isso você vai saber com as escrituras. Você vai saber olhando casais piedosos, tá bom? Segunda coisa que um homem precisa saber antes de entrar no casamento é as características da masculinidade bíblica, tá bom? As características da virilidade bíblica, não da masculinidade segundo os homens, não, segundo a Escritura. Porque homens lideram os seus casamentos, eles vão liderar. Você vai liderar, querendo ou não, né? Você vai liderar o seu casamento. Você vai liderar. Só que isso vai começar no namoro, não de forma plena. Sua namorada não é sua esposa, né? Ela não é sua esposa, mas alguma liderança já vai começar no namoro, já vai começar no cortejo. Exemplo, a liderança começa com você dando o primeiro passo. Você exerce liderança dando o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, você não deixa esse pensamento para a moça, essa atitude para a moça. Essa atitude é sua. E você dá esse primeiro passo. Ok? Você vai literalmente dar esse primeiro passo em direção à garota. Não é ela. A moça foi feita por Deus para responder, o homem para agir e a esposa para responder. E uma coisa precisa ficar clara para nós, é que se nós queremos que os homens tenham essa visão dessa masculinidade bíblica, eu digo talvez a você que é pastor, que quer começar a trabalhar com homens, talvez uma das principais dicas que eu dou para você é a seguinte: não oprima os homens, não oprima os garotos, de forma que eles não tenham saída. Você pode até bater forte em alguns momentos, mas isso não pode ser o tempo todo. Senão você vai esmagar de tal forma, você vai reprimir o cara. Garotos, homens, moços precisam de encorajamento bíblico. Precisam de confronto dos seus pecados, o Evangelho confronta, a Bíblia confronta, existe confronto dos seus pecados o tempo todo, mas a Bíblia também nos dá uma palavra de encorajamento e homens precisam de encorajamento. É um erro querer que os garotos aprendam o tempo todo em silêncio sem dizer nada. Nós temos essa tendência, só que essa visão dessa virilidade, ela é uma visão ímpia. Numa visão bíblica, o garoto fala, ele pergunta, ele é ouvido. Ele não é motivo de chacota o tempo todo. É óbvio que em alguns momentos algo vai ser engraçado, nós vamos rir e nós não vamos estar prestando culto ao politicamente correto. Não. Só que em alguns momentos você tem que ouvir o garoto. Você tem que ouvir o rapaz. Ele tem que ser acolhido. Moços, entendam isso. Entendam isso. Você precisa ter noção de masculinidade bíblica. E um exemplo muito bom aqui é quando o cara literalmente não quer interferir na vida da moça. Tô lendo o livro do Douglas Wilson, estava conversando com os rapazes aqui exatamente sobre isso. Então, o cara não quer, ele gosta, né, ele tem uma paixão escondida pela moça, ele não fala com o pai dela, ele não diz nada, não fala nada, porque literalmente ele tem medo de interferir na vida da moça. Deixa eu dizer uma coisa, ô Champs. Tu vai interferir. Namoro, o casamento é uma interferência. A vida estava indo para um lado e agora ela vai para o outro.
Então assim, mas ela quer fazer faculdade, ela quer fazer isso, ela tem um sonho disso. Cara, interfere nisso. Você não vai forçar nada, não tô falando pra você forçar, pra você ser um imbecil. Eu tô falando pra você colocar, pra você chegar, pra você dar um passo adiante. Ok? O pai da moça pode barrar isso. Se a moça não sentir a vontade, talvez não é que ela não queira que a vida dela mude. Ela não quer mudar a vida dela com você. Mas a vida da garota, se ela é uma mulher de Deus, ela não vai ficar adiando o casamento. Ela não vai ficar adiando maternidade. Se ela teme o Senhor, se a palavra de Deus faz parte da vida dela, ela não vai ficar adiando isso a vida toda. Ela tem o sonho de se casar, sim. A não ser que ela tenha o dom de celibato. Ok? Então, masculinidade bíblica. Depois que acabar a live, você entra aqui no meu... Tem um link na minha bio, Linktree, tá? O que é ali, cara? Tem os meus principais links. Eu organizei tudo ontem. E tá ali, um dos links é a Cavalo Branco 2.0, que é a minha confraria de homens. Então você vai chegar ali, depois que acabar a live, vai na bio ali do Instagram e vai ter todas as minhas palestras de quê? De 5, 6 anos, falando para homens. É muito material, tá bom? Terceiro, o que nós temos que ensinar para os rapazes? E o que você, rapaz, tem que correr atrás. Porque eu tô falando aqui é apenas uma passada por cima. Você tem que correr atrás disso. Tá bom? Quinto, a centralidade da paternidade em um lar piedoso. Então, cara, tu quer casar, tu quer ter uma família, quer ser um pastor do teu lar, tu precisa entender de alguns textos chaves da Bíblia. O livro de Provérbios tem que ser teu amigo. O livro de Provérbios, você tem que conhecer o livro de Provérbios. Ter lido ele diversas vezes e não parar de ler ele até você morrer. Você lê, estuda textos da Bíblia, beleza? E daí quando vê, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, você lê Provérbios de novo, você estuda Provérbios de novo. Tá bom? Eu estou estudando Números. Quando eu encerrar, eu já estudei Provérbios, com um comentário bíblico. Quando eu encerrar Números, eu vou começar Provérbios de novo, com um outro comentário bíblico. Você entende isso? Eu tenho que entender Provérbios. Por quê? Porque eu sou um homem. Provérbios foi escrito para garotos, cara. Você pode ver o tempo todo, filho meu, filho meu, filho meu. Você tem que estudar Provérbios capítulo 5. Fala sobre como lidar com a mulher adúltera. Isso é seríssimo, cara. O domínio próprio do cara tem que ser trabalhado muito antes dele ser tentado sexualmente. Muito antes. Muito, muito antes. Antes de chegar o apetite sexual. Ele tem que ser ensinado que o apetite sexual dele é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Só que tem que ser trabalhado essa tentação nele antes que ela chegue. Ensine os seus filhos, você que está vendo aqui, a olhar os outros homens que ficam se gabando dos seus feitos sexuais. Ensinem eles a olhar esses homens como imbecis, porque é isso que esses homens são. Nós temos que olhar esses caras como idiotas, entendeu? Eu falei aqui para os rapazes quando eu era criança. Então, assim, eu nasci em 82, faz um tempo já, tá bom? E, cara, eu me lembro que a minha mãe, meu pai nos abandonou, né? Eu gosto do meu pai, tudo, mas eu sou órfão de pai vivo, né? Meu pai abandonou a gente, saiu de casa. Então, o que acontece, cara? Minha mãe tá me cuidando, me criando. E eu nasci em uma vila, que vila em Porto Alegre é como uma favela. Quando os meus pais se separaram, a condição financeira nossa caiu muito. Aí nós fomos morar numa vila e tinha uma gurizada que usava drogas, que a minha mãe me baixava, eu tava caminhando na rua, ela falava bem baixinho no meu ouvido e dizia assim, eles são idiotas. Eles são idiotas. Eles são imbecis. Ela dizia no meu ouvido assim, tu é melhor que isso. Tu não tem que te envolver com isso. Se eu descobrir, Jackson, que tu tá usando droga, eu vou te cagar a pau. E ela, mas não, ela não falou, ô guris, ela não falava isso uma vez. Ela falava, tipo, eu falei isso pros rapazes. Cara, eu vou dizer assim, a minha mãe falou isso mais de 1000 vezes pra mim. Ela literalmente pegava isso e ela largava dentro da minha cabeça, forçando dentro da minha cabeça, forçando. Nós precisamos disso, cara. Deixando claro pra vocês aqui.
Então, Provérbios 5. Ensine os seus filhos, então, a ver esses caras como imbecis. Ensine os seus filhos que só de pensar ter um filho fora do casamento, ou antes do casamento, um filho que eles não vão poder ser pais de verdade, ensine isso, que isso é um pesadelo para o homem. Isso não é alegria para o homem. Ensine isso para os seus filhos. A centralidade, então, da paternidade num lar piedoso. Em quarto e último, ensine seus filhos como ser um cavalheiro. O fato do pai proteger a filha não quer dizer que o rapaz que pretende casar com ela não deve proteger a moça. Ou seja, o rapaz tem que ter uma postura de cavalheiro, de respeito, de honra para a moça. Mas com isso ele também deve olhar uma moça honrada. Entendeu? Uma coisa é uma moça que teve experiências sexuais, foi perdoada, é salva. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você correr atrás de uma moça sem honra, sem respeito. Tá bom? Deixando claro. Seguindo aqui. Então, sendo um cavalheiro, o rapaz vai chegar. Se a moça disser não, ela não quer, por exemplo, ela não quer, ela vai dizer não. Digamos que ela diga não. Eu ensinei vocês, você chega no pai da moça, tá bom? Né? E você fala, ó, gostaria de conhecer sua filha, aquela coisa toda. E se a moça não quiser, ela não precisa dar explicação nenhuma para o cara. Nenhuma explicação. Nenhuma. Tá bom? E ele, como um cavalheiro, não vai exigir isso dela. Porque vai ter vezes que a moça não quer casar com aquele cara. Não quer. E ela não deve explicação nenhuma para ele. Ele não deve. Ela pode dizer pro seu pai, esse pai, não quero. Não quero. Para o pai dela, ela vai dar prestar contas. É líder dela. O rapaz não é nada dela. E se o rapaz for um cavalheiro, ele vai respeitar a decisão dessa moça. Entenda uma coisa, o cara vai ser nocauteado, espancado pela vida o tempo todo. Então nós precisamos ensinar nossos filhos, os rapazes, a serem resilientes. Vocês que estão vendo essa live aqui, estão seguindo essas lives sobre namoro, entendam isso. Vocês precisam estar prontos para apanhar e não sair choramingando. Então você vai falar com a moça, com o pai da moça, sobre a moça. Cara, o pai da moça pode literalmente, ser rude contigo, ser firme contigo. Isso é um nocaute que tu vai levar literalmente da vida. Mas isso não pode te oprimir, te esmagar. Não, tu responde como um homem honrado. Ok, senhor? Ok? Eu respeito sua decisão, ou respeito a decisão da sua filha. E como um homem honrado, tu segue a tua vida, sem ódio, sem mágoa. Tu não é o garoto propaganda do Maguari. Foi boa essa piada, né? Foi mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom? Então, entenda isso. Ok? Vou ficando por aqui, cara. Se alguns lembretes, não desliga aí. Escuta, rapidão. Canal do Telegram, Pastor Jack /Clube da Luta. Se você não sabe, tem na minha bio aqui agora, tá tudo organizado. Entra na minha bio, tem ali Linktree, clica e vai estar. Você vai cair direto no nosso grupo do Telegram, tá bom? 2. Estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade, de terça a sexta, aqui no Instagram. Amanhã às 9 da noite tem de novo, tá bom? E terceiro, então, é a Linktree, aqui na minha bio. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, na descrição do YouTube tá os meus links. Se você tem sido abençoado por nós, tua vida tem sido transformada, você tem sido alcançado pelo nosso ministério, considere, não tô falando para você fazer isso, considere enviar uma oferta, tá bom? Tem aqui no Linktree, clica, tem ali o link com as contas, com PayPal ou com Apoia-se. Você pode se tornar um mantenedor mensal do nosso ministério. Isso vai estar nos ajudando muito. Tá bom? Considere isso. Deus abençoe a todos. Fique com Jesus. Até amanhã. Falou!